Muito boa tarde, bem-vindo ao Sim, Não ou Talvez, com Patrícia Machado, Luís Pardal e Francisco Brito. O meu nome é Luís Matias. Bem-vindos ao programa desta semana. Vamos começar com os nossos temas de agenda. O primeiro hoje é o Luís Pardal, que se junta já a nós neste dia 12 de abril. Voltamos a falar do Hospital Central do Alentejo, mas agora não na perspectiva do que está a ser construído, ou seja, paredes, tijolos, infraestruturas, telecomunicações, não. Vamos falar de pessoas, porque um hospital não vive sem pessoas. E o Ministro da Saúde esteve em Évora e disse que este hospital irá dispor de tudo o que há de mais moderno na medicina e atrair profissionais de saúde. Perdão. Será que o moderno vai atrair profissionais para o interior, Luís Pardal? Será suficiente ou não? Bem-vindo. Muito obrigado, muito boa tarde a todos, ao Luís, aos colegas de painel, aos nossos ouvintes. Enfim, falar sobre o novo Hospital Central do Alentejo, aqui em Évora, enfim, é sempre incontornável não falar dos tijolos e da sua construção, porque, enfim, não podemos dar como adquirido, digamos, um processo que foi tão complexo, que teve parado no tempo durante vários anos e que está a ser construído. Portanto, se falamos de modernidade, também não podemos deixar de falar sobre a sua importância, da importância da sua construção e as dificuldades que teve e que ainda tem. Portanto, são conhecidas algumas das dificuldades que estão a acontecer relativamente ao hospital. É porque, de facto, quando falamos de modernidade, falamos que este novo hospital destaca-se pela sua capacidade que terá para dar uma resposta à população do Alentejo, e não só, mas sobretudo à população do Alentejo, para ter serviços de saúde com qualidade, ter camas de cuidados intensivos, digamos, dimensionadas para as necessidades, blocos operatórios, estamos a falar de 11 blocos operatórios, unidades, enfim, desde cardiologia intervencionista, entre outras especialidades médicas, é que vai dar, digamos aqui, um balão muito bom para as pessoas. Agora, naturalmente que não podemos ter só a esperança de que esta modernidade, de facto, que o hospital vai ter, enfim, com quartos, a maioria dos quartos está dimensionado para 2 pessoas, uma casa de banho para cada quarto, portanto é uma realidade que nós não temos de momento e que vamos ter. Agora, esta modernidade traz consigo também muitas, enfim, dificuldades naquilo que é a capacidade que a região tem para receber pessoas para trabalhar, enfim, naturalmente que dar resposta àqueles que já cá estão e àqueles que procuram trabalho e, portanto, por essa via será positivo, porque não estamos a falar só de médicos, não estamos a falar só de enfermeiros, estamos a falar de operacionais, outros recursos humanos que têm um papel fundamental também no Serviço Nacional de Saúde e, portanto, será positivo nesse aspecto. Agora, de facto, problemas como já falámos aqui tantas vezes e até relacionadas até com este tema também, que são incontornáveis, as questões da saúde, da habitação, as questões do apoio à família. Portanto, tudo isto são realidades que nós temos, que estamos a passar também dificuldades, não estou a atribuir aqui culpas, que é da Câmara Municipal, que é do Governo, não, enfim, todos estes agentes têm responsabilidades na área da habitação, que é o ponto central deste assunto, e, portanto, temos que dar resposta se queremos, de facto, como vamos ter, o hospital construído, grande parte até ao final deste ano 2023, alguma parte com certeza é em 2024 ainda, se bem que esse levanta aqui outro tema que talvez possamos abordar numa segunda volta que está relacionado com os fundos comunitários e com a perca porque já há notícias sobre esse aspecto também, mas que de facto precisamos no próximo ano e meio, precisamos de garantir aqui um balão para conseguirmos receber estas pessoas que vêm trabalhar para este hospital, porque é natural, será um hospital novo, é interessante, novas instalações, isto também não é tudo, mas também mexe com a motivação dos trabalhadores, naturalmente.
com a atratividade para, e portanto não me admiro que o Ministro da Saúde tenha dito que a modernidade irá atrair recursos humanos, irá atrair pessoas, porque é essa modernidade também que, a par da inovação, e aqui entra as questões também da Universidade de Évora, a par da inovação, podemos aqui dar uma resposta melhor às pessoas, por um lado, e por outro lado, conseguir inovar na saúde, que é também um aspecto fundamental para melhorar os cuidados. Patrícia Machado, boa tarde, bem-vinda a este Sim, não ou talvez. E, na tua opinião, será que esta modernidade do hospital será suficiente para atrair profissionais? O facto de ir existir um edifício super moderno e o mais recente do país? Boa tarde a todos, aos nossos ouvintes, aos colegas do painel Luís Matias. Um primeiro apontamento que queria não deixar de sublinhar, está subejamente discutido aqui no nosso programa, é uma grande valorização desta conquista das populações, dos profissionais do território, de que ao fim de 20 anos e de muita exigência e de muita luta foi possível tirar da gaveta este projeto que tem muitos anos, mas que foi possível retirar do projeto, tirar da gaveta, portanto, este projeto e que está em andamento e que valorizamos, portanto, essa conquista para o território e para as populações, quem trabalha também na área da saúde e como isso beneficia, como temos dito, o PCP tem dito isso há muito tempo, aquilo que potencia da alavancagem, quer do ponto de vista da resposta e de uma melhor resposta no âmbito da saúde, e dos cuidados de saúde, estamos a falar de uma infraestrutura com essa capacidade de resposta é o hospital público, que é importante sublinhar isto, central do Alentejo, com as valências que isso acarreta, com o que isso pode dinamizar e potenciar e alavancar as outras estruturas de saúde e que isso é exigível também no âmbito do Alentejo e o que isso pode potenciar do ponto de vista também do desenvolvimento do território, naturalmente com todos os elementos que depois são associados a uma infraestrutura desta natureza. É construído de raiz, o projeto é muito bonito, terá todas as condições, desde a inovação à modernização, agora falta naturalmente, e o Ministro também não o disse, ficou só em parte da valorização, que também acompanha essa valorização, mas depois já toda a outra parte que falta responder, porque pode ter os melhores equipamentos naturalmente, não se vai começar do zero, ou seja, vai-se transferir aquilo que hoje, a muito custo e com muita dedicação daqueles profissionais, desde os médicos aos auxiliares, aos trabalhadores de refeitórios, da limpeza por aí fora, fazem naqueles dois edifícios de forma muito precária, que se não fosse o esforço deles, portanto a resposta ainda seria mais difícil, mas portanto há toda essa transferência do muito que já existe e há uma outra capacidade indiscutível de poder atrair através desses meios. Mas não é possível, e aqui liga-se àquilo que temos vindo aqui a discutir noutros programas, não é possível, e o Ministro nada disse, relativamente a medidas que são absolutamente indispensáveis para garantir efetivamente essa instalação ou atratividade, desde logo a questão das carreiras e da valorização dos profissionais, desde médicos a enfermeiros, auxiliares, assistentes técnicos, outros técnicos de diagnóstico, que estão também, digamos assim, eu não diria na gaveta, porque embora a semelhança seja parecida, não tem havido vontade política, investimento a sério na defesa do SNS. Só isso é possível atrair profissionais e garantir. O Ministro nada disse sobre as questões de garantir a idoneidade formativa do hospital, porque temos assistido ainda agora recentemente a retirada da idoneidade formativa do hospital relativamente à gastroenterologia. Portanto, é natural que haja muitos médicos, nomeadamente internos, que estando cá, ficando cá, fazendo essa formação e que tem sido reconhecida a importância disso, alguns ficam cá. Isso é uma forma de os poder fixar. O Ministro nada disso sobre uma proposta que a Câmara fez, por exemplo, de haver uma parceria entre o Governo e o município para a construção e aquisição de habitação para as ditas casas de função, como já houve no passado, que até ajudou e conhecemos que ajudou médicos a ficarem cá porque tinham essa e que, portanto, nada disso. Portanto, há aqui um conjunto de questões que naturalmente não podem deixar de ser discutidas e às quais se tem que dar resposta para efetivamente uma infraestrutura de grande amplitude do ponto de vista de objetivo, de capacidade de resposta, de modernização,
de atratividade, porque é diferente trabalhar numas instalações como aquelas que se prevêem do que estar a trabalhar nas condições em que está hoje e com o esforço que é feito naquelas instalações, e portanto sobre isso não há dúvida nenhuma, mas, e terminava com isto, não podemos ficar só por um aspecto que é de valorizar, que é a modernidade, sem atender e sem responder àquilo que são as respostas estruturais de capacitar essa atratividade, essa fixação e para melhorar a capacidade de resposta dos cuidados de saúde no território. Francisco Brito, boa tarde, bem-vindo ao Sina ou Talvez, e na tua opinião será suficiente que este moderno, usando a palavra, esta modernidade do edifício, seja suficiente para atrair os profissionais aqui para Évora? Ora, muito boa tarde a todos, boa tarde aos nossos ouvintes, boa tarde ao Luís Matias e aos meus colegas de painel. Bem, parece-me que esta modernidade ainda não está totalmente assegurada, não é? Ou seja, será que este hospital terá mesmo o melhor ou será que teremos um logro? Porque aquilo que nós temos visto na capacidade instalada do atual hospital é que é manifestamente insuficiente. Portanto, como é que só com a construção do edifício, e sabemos que o espaço faz diferença, mas o espaço por si não resolve a totalidade dos problemas existentes no SNS, e a questão é como é que o espaço, na opinião do Ministro, resolve os problemas do Alentejo no acesso a cuidados de saúde. Quando nós sabemos que, para além deste espaço, é preciso efetivamente garantir essa modernidade nos equipamentos e que, até ao momento, tanto quanto sei, isso não está garantido, ou seja, aquilo que temos assistido são constantes promessas que não saberemos se vão efetivar ou não, até porque estamos a falar de um hospital que é para ser concluído este ano. Quer dizer, a Ministra já fala em que isto, afinal, já não é bem este ano, e aquela promessa que se fez durante tanto tempo que era mesmo agora, afinal não é mesmo agora. Portanto, daqui a pouco, na segunda ronda, talvez ainda abordaremos essa questão. Mas aquilo que nós vemos agora, atualmente, é que o SNS não tem, e neste momento aqui em Évora, não tem as pessoas necessárias, não tem os profissionais de saúde, os poucos que têm e que vão resistindo às dificuldades de trabalhar no hospital atual e de se manter no interior, vão saindo paulatinamente ou para o litoral ou para o estrangeiro. Portanto, o SNS neste momento não tem capacidade de fixar pessoas, muito menos no interior, e aquilo que nós assistimos é que se fala constantemente no hospital como uma grande promessa, mas não se fala como é que realmente se consegue fixar estas pessoas no Alentejo. E temos o problema da habitação que temos aqui discutido e que é central, porque não afeta só o hospital, mas irá afetar muito o hospital, porque um hospital desta dimensão, ou seja, muito maior do que aquilo que temos neste momento no Hospital do Espírito Santo e no Hospital do Patrocínio, também requer que exista muito mais gente a trabalhar nele, em todos os setores. Não estamos a falar só de médicos e de técnicos, estamos a falar de assistentes operacionais, estamos a falar de muitas outras áreas que precisam de ter gente para ocupar essas funções e para que esta grande estrutura funcione, mas neste momento as pessoas, se quiserem vir para Évora, não têm habitação, não conseguem ficar cá, os transportes também não são propriamente os melhores, portanto não podemos dizer às pessoas, mas pelo menos numa primeira fase, até se conseguir resolver minimamente a questão da habitação, podem se deslocar, porque efetivamente isso não é fácil que aconteça. Portanto, aquilo que neste momento assistimos é de facto uma grande promessa e que me parece que não será realizada como tem sido de facto falado, porque não me parece que se consiga efetivamente instalar uma capacidade que seja muito distinta daquilo que nós temos hoje em dia. E é preciso ver que hoje em dia o Hospital de Évora não tem urgência para a maior parte das especialidades. Portanto, o hospital que serve mais de 150 mil pessoas não tem urgência de otorrinolaringologia, não tem urgência de oftalmologia durante a noite. Quer dizer, as pessoas, para serem vistas, para serem observadas, têm que ir para Lisboa. Portanto, como é que o Ministério quer mudar este paradigma só a construir salas e ter equipamentos? Porque a oftalmologia também tem os equipamentos, só que durante a noite não tem lá ninguém para trabalhar com os equipamentos e para atender as pessoas. Portanto, é preciso de facto olhar para isto. E uma questão aqui só importante, e para concluir, estamos a construir um hospital supostamente moderno e aqui fala-se nesta questão da modernidade, mas estamos a falar de um hospital que nem sequer isolamento sísmico de base tem. Ou seja, uma recomendação do Ministério da Saúde para a construção de hospitais para garantir que, se existir uma catástrofe, o hospital, que é uma das infraestruturas mais necessárias durante uma catástrofe, possa continuar a funcionar. Neste momento o Hospital de Évora não tem, o Hospital Central do Alentejo não tem, não foi
desenhado dessa forma, a estrutura não tem esse tipo de planeamento, portanto, se acontecer de facto um sismo muito grande, uma escala muito grande, e nós sabemos bem a zona em que estamos e o contacto que temos com placas tectónicas, não saberemos sequer se o hospital, acabadinho de fazer ou novinho em folha, poderá responder a uma situação dessas, caso ela exista. Esta é uma outra questão, sem dúvida. Luís Pardal, pode a obra resvalar para 2024? A Ministra da Coesão Territorial disse que isso poderia acontecer, mas aqui atrair profissionais, por onde é que passa? Que soluções é que deve existir e quem é que deve abraçar esse desígnio de atrair pessoas? Ou vamos ter uma solução idêntica à que já se passa atualmente, com alguns dos profissionais mais capacitados e com rendimentos mais elevados, que trabalham em Évora, mas não vivem aqui? Bem, então vamos por partes. Enfim, se o hospital for concluído em 2024, até é um ano e uma data curiosa, porque prefaz 10 anos que o governo do PSD-CDS pararam, digamos, a obra, o projeto, aliás, o projeto que estava para a construção do novo hospital. Portanto, enfim, passados 10 anos do PSD ter travado este projeto, foi inaugurado. Portanto, se for em 2024, por essa perspectiva até é interessante. Agora, sobre os fundos comunitários, enfim, o prazo, digamos, a data indicativa é final do ano deste ano, 2023, para não perder parte dos fundos comunitários do Portugal 2020. Agora, o que é que acontece? Isto não é um problema só desta obra, não é um problema só de Portugal, é um problema que a União Europeia tem, não só no hospital de Évora, mas sim por diversas construções, por diversas obras que estão a ser financiadas pela União Europeia. Digamos isto sobre o que se perspectiva em termos de atrasos. O que é que eu quero dizer com isto? É que acredito que a União Europeia irá rever a agenda dos programas operacionais, porque há um contexto, como disse, que não afeta só Portugal, pelo contrário, portanto a dificuldade das matérias-primas, o impacto ainda que pode já não se sentir tanto agora, mas teve um impacto ao longo dos últimos meses e ao longo dos últimos anos, que foi a questão da pandemia do Covid. A questão da guerra provocada pela Rússia, o que isto leva a uma escalada da inflação e, portanto, a custos adicionais às empreitadas. Portanto, esta é uma realidade que não é uma realidade apenas aqui de Évora, mas é uma realidade que a União Europeia tem de enfrentar, e por isso acredito que os prazos devam ser revistos e que a própria União Europeia possa garantir os mecanismos de financiamento tal como estavam previstos. Agora, o que é que eu acho? É que acho que isto não pode desculpar algum tipo de pressão que deva ser colocada sobre a construção da obra, naturalmente garantindo que a construção se faça rapidamente, mas que seja tudo acautelado devidamente para que no futuro não tenhamos problemas, digamos, fruto das construções. E, portanto, é essa situação que aqui estamos a falar. E depois, enfim, há relativamente pouco tempo tivemos as notícias, digamos, a dizer-nos que a construção do hospital estava em causa, íamos perder o financiamento. Quer dizer, estamos a falar de um investimento inicial de 160 milhões de euros, que poderá ascender, que o governo, se está a assumir a sua construção, irá com certeza assumir a sua finalização. E, portanto, têm que ser encontrados os mecanismos necessários para que esta situação se resolva. Agora, quando falamos aqui em falta de investimento no SNS, nós, enfim, não nos podemos esquecer como é que nós estávamos, as necessidades e as dificuldades que tivemos, e que o governo tem aumentado substancialmente o investimento no SNS. Se chega, muito bem, pode não chegar, e a expansão das redes de cuidados de saúde primários, sobretudo desde a governação deste ministro, que está a implementar reformas mais profundas. Se de facto o Hospital de Évora, como o Francisco dizia, sente dificuldades,
Muito bem, então, mas vamos investir mais, não é desinvestir, passando a Uhum. bola para hospitais privados, deve-se investir mais no nosso Serviço Nacional de Saúde e, portanto, é esta a trajetória, e que deixo aqui, tenho que terminar com esta nota, que é de facto uma preocupação que tenho, que por mais que a nossa colega possa não querer concordar, mas tenho que voltar aqui a dizer, estou seriamente preocupado porque foi assinado um protocolo Uhum. no Câmara de Évora e o Ministério em que a responsabilidade da construção das acessibilidades e das infraestruturas ao hospital é da responsabilidade da Câmara Municipal. Muito bem, Programa de Operacional do Regional do Alentejo para financiar, Sim. mas a Câmara que articule com o CCDR e que articule com o Ministério para começar rapidamente a construir os Uhum. acessos, porque volto a dizer, vamos ter o hospital e não vamos ter acessos. Patrícia Machado, há o desafio claro, também desta competição com o setor privado, que aqui também em Évora também se sente, naturalmente, são serviços existentes e que tem uma capacidade de atração de profissionais que tem sido bastante maior do que o Serviço Nacional de Saúde, pelo menos aparentemente, é aquilo que as notícias dão a entender. Sem dúvida, e aliás, esse foi um dos motivos que indiscutivelmente esteve para que este projeto não tivesse avançado e não tivesse saído da gaveta durante alguns anos, particularmente os últimos anos, em que havia essa possibilidade de fazer avançar e que estrategicamente esteve dentro de uma determinada gaveta que respondia àquilo que eram os interesses privados na região. Porque, naturalmente, uma resposta de um hospital público central do Alentejo, com a capacidade que se lhe impõe e que se lhe exige, dá uma resposta pública que, obviamente, os privados não gostam de ver comido, deixem passar a expressão, algum mercado, como eles entendem, do negócio da doença e, portanto, esse é um primeiro aspecto. Eu, antes de passar para a questão das respostas que são necessárias para aquilo que o Luís Matias tem vindo a perguntar, queria deixar aqui um elemento de confiança, ou seja, hum, é verdade um conjunto de questões, mas não são inevitáveis. Ou seja, não é pelo estado em que está o SNS, por aquilo que pode estar em causa se não forem tomadas determinadas medidas e que comprometam aquilo que depois poderia ser o investimento que está ali a ser feito e que possa ser desaproveitado. Que deitamos a toalha ao chão e consideramos que, pronto, o caminho é este, não há nada a fazer, portanto vamos começar a resignar e começar a tomar medidas em função de um destino pré-traçado. Não alinho nesta concepção, nesta ideia. Aliás, a vida tem demonstrado que é possível contrariar esta política, que há alternativas, não tem que ser alternância, quer na perspectiva da visão sobre o hospital, quer sobre a vida política mais geral. Não tem que ser agora sai um, entra o outro, mas o caminho mantém-se igual. Prova disso foi os tais 20 anos que não saiu do papel, e aí está o hospital a ser construído a partir da pressão, da força, da luta e da intervenção, neste caso do PCP, também na correlação de forças da Assembleia da República naquele período entre 2015 e 2019. Dito isto, é bom recordar até sobre esta questão do privado, que o projeto inicial de um governo do PS havia a intenção do hospital ser parceria pública ou privada. Não era para ter o caráter público. A imposição de estar lá escrito naquilo que foi aprovado de construção de um hospital público foi muito difícil, foi puxado a ferros. Foi um governo do PS. O Luís Pardal tem razão que o governo do PSD e CDS travou. Portanto, não tinha intenção de privatizar. Aqui está as alternâncias, não é? E, portanto, este é um primeiro sublinhado. Depois, relativamente ao compromisso do governo, não é por acaso que o PCP, por exemplo, na altura apresentou, depois de desbloqueada esta questão da aprovação para seguir o projeto e obra do hospital, não deixou de apresentar um projeto de resolução em que colocava a questão da vigilância relativamente ao calendário da obra, porque isto tem consequências e estão à vista, quer do ponto de vista de custos, quer de comprometimento de outro tipo de questões. Depois, relativamente ao protocolo, só dizer uma coisa. A gente pode dizer o que quiser, mas protocolo escrito com a Ministra da Saúde nunca houve.
relativamente ao investimento, o que a Câmara sempre disse é: nós comprometemos a ajudar aquilo que é uma competência do Governo, nomeadamente sobre as acessibilidades e as infraestruturas de água e saneamento, com o lançamento dos projetos e a construção dos projetos e da obra, se houver naturalmente um financiamento que já ascende os 8 milhões de euros de previsão de obra, nos dias que correm, e se continuar vai ser maior, e portanto não é possível a Câmara fazer isso sozinha, e até hoje, até a semana passada, não houve uma resposta do Governo com várias solicitações como é que está o financiamento da questão das candidaturas, que o Governo sempre disse que era para recorrer a fundos comunitários. Felizmente, vamos ver se, na terça-feira, na reunião entre o Presidente de Câmara e o Ministro, foi-lhe colocado mais uma vez isso. E na quinta-feira, na visita à obra, parece que, quer a Ana Abrunhosa, quer o Pizarro, admitiram a assinatura finalmente desse protocolo, porque só com essa garantia é que é possível avançar, porque os estudos prévios estão feitos e os projetos estão a andar. Agora, o lançamento, não deixando de dizer que expropriações é zero. Portanto, não há nenhuma obra de acessibilidades que possa ser feita sem haver expropriações de terrenos. Finalmente, dizer que, naturalmente, temos grande confiança que é necessário continuar a luta para que aquilo que é uma pergunta que também fez, que é a possibilidade de que esta infraestrutura possa ter as consequências necessárias e positivas, garantindo o caráter público, as condições para os médicos se fixarem, e para isso são precisas tais respostas que não são inevitáveis, são possíveis, mas que correm da vontade política, que é preciso continuar a insistir para que o PS, tendo a maioria absoluta tão ambicionada, tenha a faca e o queijo na mão para fazer aquilo que são as melhores respostas para as populações destes territórios. Francisco Brito, para concluir este tema, vamos ter mais profissionais, vamos conseguir ter atratividade para competir com o setor privado, que aparentemente tem conseguido chamar a si mais profissionais na área da saúde do que o Serviço Nacional de Saúde? Dificilmente, porque para isso é preciso mudar de facto as políticas da gestão do que são os recursos humanos no setor público e no SNS em concreto. Portanto, se não existem medidas nesse sentido, dificilmente se consegue competir com o privado. E aqui também registro uma concordância naquilo que é a opinião em relação à gestão do privado, porque pelos vistos vemos que o privado tem a capacidade de pagar bem às pessoas e de conseguir manter as pessoas motivadas. Portanto, deveríamos aprender qualquer coisa com isso, e acho que o setor público tem muito a aprender com esse tipo de gestão para garantir que consegue ter um serviço Francisco, nacional de não é o saúde privado eficaz. que paga bem, são as pessoas, os clientes do negócio da doença que pagam bem. Por isso é que as parcerias público-privadas, ao contrário daquilo que estavas a dizer, não, tu gostas muito de interromper, pronto, mas eu hoje perdoo, hoje perdoo. Dá-me nervos. Hoje perdoo, mas a questão das parcerias público-privadas, ao contrário do que tu estavas a dizer, não faz com que as pessoas não tenham um serviço público. As pessoas têm acesso público e universal. A questão é que tem um bom serviço público e universal. Mas isso é positivo. O PCP devia defender isso. Pronto, não defende, lá terá os seus interesses, eu não entro nessa temática. Agora, sobre a questão do financiamento deste hospital, e que foi falado aqui em relação também à questão de poder passar para 2024, quer dizer, de certeza que vai passar, porque é impossível concluir o hospital este ano por aquilo que está neste momento no terreno. Agora, também temos que falar que o Estado acumulou 5,6 mil milhões de euros a mais de receita fiscal no ano passado do que aquilo que era o expectável. Portanto, quando a Ministra está a tirar aos fundos europeus, está a dizer que vai tirar dos fundos europeus verba para concluir o hospital, quando devia retirar do dinheiro que acumulou da carga fiscal e não limitar aqueles que seriam outros projetos que poderiam ser desenvolvidos com esses fundos europeus. É assim, podemos dizer que é uma questão de engenharia financeira. Agora, a verdade é que já sabemos como é que isto tudo vai acontecer. É que depois são sempre os mesmos que estão a pagar, e com isto, como tem acontecido, é sempre o interior que acaba por perder, porque são fundos europeus que depois não vêm para cá, não vêm para a agricultura como deviam vir, não vêm para o desenvolvimento tecnológico no Alentejo. Já sabemos perfeitamente que é isso que acontece. Não vêm para as infraestruturas, aliás, basta olharmos para o PRR e vemos praticamente nada vem para o Alentejo. Depois, há aqui outra questão também importante e que também poderia tocar ou tocará essa questão dos fundos europeus, é que temos visto que o hospital neste momento é uma ilha.
Portanto, é uma ilha sem acessos dignos, porque basta olharmos para a estrada de Santo Antonico e perceber que nenhuma pessoa que esteja com qualquer tipo de urgência pode circular de uma ambulância que circule, ou dentro de uma ambulância que circule por aquela estrada, não tem abastecimento de água, não tem saneamento básico, portanto, neste momento o hospital é uma ilha. E isto, de facto, é preocupante. Porque aquilo que nós temos visto é que acontece sempre o mesmo. E este problema é causado pelo Partido Socialista e pelo PCP, nas suas diferentes áreas de gestão, um em governo, outro no município, e veremos se não será o PSD mais uma vez a ter que resolver as trapalhadas que a esquerda vai fazendo, e vamos ver se não será no próximo governo municipal que o PSD não terá que resolver a questão dos acessos, porque estamos a falar em 2025 e eu acredito que até 2025, infelizmente, esta situação não vai estar resolvida. Até porque estamos a falar num hospital que supostamente seria concluído este ano, como aqui foi bem dito, as expropriações nem sequer foram feitas, aquele que é o histórico que nós já conhecemos de expropriações do município de Évora, até pela gestão socialista, são anos e anos e anos para conseguir executar as expropriações e depois são mais uns 10 O governo, ou as 15 expropriações anos. é o governo, ó, Francisco. Não, mas Quem vai fazer expropriações é o governo, sobre isso não há dúvida nenhuma. vamos ver. Não, mas é ele Vamos que ver. compete. É bom, Pois, vamos ver, mas é é bom que que os é nossos que durante a ouvintes tenham gestão essa informação rigorosa. é que durante a gestão socialista que houve expropriações feitas pela Câmara de Évora, há pessoas que hoje ainda não receberam as indenizações. Portanto, é Mas preciso isso olhar para essas tem a questões ver com todas. outras obras, não tem a ver com o hospital. Aquilo, não, certamente não tem a ver com o hospital. Ah. Agora, eu, se fosse Presidente da Câmara de Évora, garantidamente que estaria preocupado em que estas infraestruturas fossem construídas. Portanto, o Presidente da Câmara de Évora preocupa-se muito em discutir quem é que tem que pagar e quem é que tem que fazer, quando, na realidade, deveria estar a pôr isto no terreno. Ou seja, é preciso ter essa capacidade de negociação e essa capacidade política, porque com o hospital, neste momento, a ser construído, é que ele já não é uma utopia. Ele, neste momento, está efetivamente no terreno. Portanto, é preciso, de facto, construir as infraestruturas, porque elas também demoram tempo a fazer. Portanto, neste momento, aquilo que vai acontecer, e quase certeza podemos aqui assegurar isso, é que o hospital é inaugurado e as infraestruturas não estão prontas. E isto, de facto, é muito preocupante. E isto deve preocupar, naturalmente, o município de Évora, porque é quem representa os municípios. É quem tem que mais defender o território. Portanto, é o Presidente da Câmara de Évora que tem que estar à frente desta solução, independentemente do partido que ele represente. Do Hospital de Évora partimos para outro tema, o tema que nos traz o Luís Pardal neste Sim, Não ou Talvez. Já falámos, como disse, sobre a construção do hospital, a atração de profissionais. Agora falamos sobre telecomunicações. A Anacom esteve em Évora no passado dia 3 de abril para apresentar os resultados do estudo feito no Conselho sobre a qualidade das redes móveis na perspectiva dos utilizadores. Neste estudo foram analisadas as coberturas de rede, serviços de voz e serviços de dados de acessos à internet. Luís Pardal, há preocupações que que se levantaram depois de conhecidos os resultados destes estudos. Há zonas do Conselho de Évora que têm muito baixo acesso a dados móveis, muito baixa qualidade, freguesias rurais como São Sebastião Bolfé, também Torrega, Guadalupe e Nossa Senhora de Bachede, que não são propriamente novidade. Também a tecnologia usada por cabo, digamos assim, é uma tecnologia que está a ser descontinuada. Perguntas tu que importância tem as telecomunicações na coesão territorial e no combate ao isolamento? É uma pergunta num tempo também de muito teletrabalho. Luís Pardal. Sem dúvida, isto está relacionado precisamente com esse aspecto, mas não só, naturalmente. Isto porque garantir, digamos, boas telecomunicações, boas redes de telecomunicações é essencial. E nós já sabemos, enfim, daquilo que é o senso comum e de que falamos com pessoas que vivem nesses aglomerados populacionais, nessas aldeias, de que a rede é má, o acesso às telecomunicações é péssimo e, portanto, se é fundamental termos boas redes de telecomunicação, mais fundamental ainda é em áreas rurais, porque, em princípio, o isolamento poderá ser maior se tivermos mais telecomunicações, aí sim o fosso ainda é maior. Porque temos que ter consciência disto mesmo, que é as telecomunicações são essenciais, digamos, para aquilo que é a nossa forma de comunicar moderna. Portanto, as pessoas que vivem em áreas rurais ou quem pretende ir viver para áreas rurais precisam de ter este acesso, precisam de ter esta conectividade.
Isto parece um assunto, enfim, de suma menos importância, que é, tenho internet em casa ou não, ou consigo falar ao telefone ou não, enfim, tenho fixo, se assim for o caso. Mas a realidade é que isto impacta naquilo que também que são os serviços públicos básicos, impacta naquilo que é a nossa capacidade de aceder a meios de saúde, enfim, e acabámos aqui de falar no hospital, mas também a meios de saúde, na educação. Muito bem, nós tivemos na altura da pandemia, não é? A educação em casa, não é? Através da televisão, mas, mas por algum motivo foi através da televisão e não foi através da internet, se bem que ambos estão relacionados, mas a realidade é que em áreas rurais este acesso às comunicações tem que ser muito melhorado, porque senão continuamos a acentuar desigualdades entre áreas urbanas e áreas rurais. E isto parece caricato, porque enfim, Nossa Senhora de Macedo, São Sebastião, Boa Fé, ficam aqui a 10, 15 quilómetros e portanto não é assim tão distante, mas a realidade é que há esta disparidade. E portanto, embora o nosso país, em termos globais, tenha uma boa cobertura de rede, não é? Digamos, na sua transversalidade, a realidade é que temos muitas áreas brancas, temos muitas zonas que estão, digamos, isoladas. E é por isso que, como estavas a dizer, bem, nós já sabemos isto, mas há esta, digamos, novidade, é que, pela primeira vez, há um estudo da ANACOM que reconhece o problema. E, portanto, digamos que este trabalho da ANACOM e o seu presidente esteve aqui em Évora na semana passada a apresentar, digamos, o estado da arte do nosso concelho. E, portanto, isso dá-nos aqui uma percepção real e uma percepção que irá melhorar até a própria ANACOM para poder negociar com as empresas de telecomunicações. Nem tudo é mau. Foi fixado naquilo que é chamado o regulamento do leilão de 5G, um objetivo muito interessante, que é até ao final do ano 2023, portanto deste ano, 75% da população de cada freguesia, não é 75% da população, é de cada freguesia, enfim, estamos a falar de 3.000 freguesias à volta disso, e estamos a falar de que há esta consciência, digamos, de tornar de uma forma, enfim, porque era muito simples, não é? 75% da população portuguesa podia estar centrada nos grandes núcleos urbanos, mas não é o caso, é de cada freguesia, portanto estar coberta com uma velocidade de 100 megabits de acesso a dados, e que isso é muito importante e é, digamos, uma novidade aqui, e que o objetivo para 2025 passa para 90% da população de cada freguesia. Portanto, este é interessante. A outra questão que também foi aqui levantada foi o lançamento do concurso para levar a fibra óptica à generalidade dos alojamentos portugueses. E, portanto, digamos que poderá ser aqui uma esperança de que há um foco muito grande nas áreas rurais e há um foco muito grande em poder dar acesso aos portugueses em áreas rurais, terem acesso como deveria ser, porque isto impacta, enfim, muito rapidamente. Nós tivemos um presidente de junta de São Sebastião da Giesteira e Boa Fé, digamos, a dizer que, bem, nós temos lá um parque industrial que tem um potencial para ser explorado, mas o facto de não termos acessos a determinados tipos de telecomunicações, nomeadamente internet, como deveria ser, isso é um motivo para, digamos, reduzir a atratividade daquele parque industrial. E, portanto, é todo nestes, digamos, pormenores que são por maiores e que é importante podermos trabalhar. Patrícia Machado, um comentário a esta realidade das telecomunicações no Concelho de Évora e com este exemplo até que o Luís Pardal aqui traz de uma infraestrutura que é determinante para decisões de investimento também, de investimento económico, não só investimento pessoal, porque também poucas pessoas decidirão ir viver para um sítio onde estejam neste momento sem telecomunicações funcionais. Isso é sem dúvida. E eu acho esta é daquelas matérias
não é isolada nem é única, mas em que já estava, digamos assim, inerente aos problemas, já era de conhecimento que era um problema, mas que a epidemia veio expor, não é? Quando se fala em assimetrias regionais e dos territórios, não podemos esquecer, isto é uma das vertentes, que obviamente é dialético, tem que se ver vários fatores, não há políticas isoladas ou o somatório de um conjunto de medidas, que é o que temos vindo a assistir, que resolve o problema da fixação daquilo que é a resposta para o desenvolvimento do território, que é a ocupação do território por pessoas, e para isso é preciso um conjunto de fatores, naturalmente, e esta é uma delas. A capacidade que existe em cada território a partir das telecomunicações e, por exemplo, das redes móveis. E, sem dúvida que tendo havido algumas evoluções, lá está, que a epidemia também veio expor e que veio obrigar, digamos assim, a uma percepção mais geral da importância que isto tem e da necessidade de tomar medidas, está longe de estar resolvido. E já agora, relativamente a isto à ANACOM, não vou entrar pela questão dos anúncios e daquilo que o Luís Pardal já fez o favor de facilitar essa parte, já deu aqui um conjunto de elementos, mas é curioso que para alguns elementos se sublinha e evidencia o papel desta entidade, mas não há muito tempo um secretário de Estado, né? Há poucos anos, portanto, quando se tratou de responder às necessidades dos mercados e das operadoras, desvalorizava o papel da ANACOM relativamente ao anúncio do 5G e a opinião que a ANACOM tinha da instalação e da proliferação do 5G. Pronto, mas não digo mais relativamente a isso. Portanto, um primeiro elemento é a questão do combate às assimetrias regionais, da capacitação dos territórios também nesta matéria e, portanto, tem que haver investimento. Um outro sublinhado que queria colocar é que não pode ser deixado de ser tido em conta um aspecto que se continua a rejeitar por sucessivos governos, que são as consequências da liberalização e do oligopólio com os custos exorbitantes que são praticados pelas operadoras, que é entregue às operadoras, ao mercado privado e que se continua a rejeitar aquilo que é a defesa intransigente do interesse público. Nesta como noutras matérias, face àquilo que são os interesses das grandes multinacionais, dos negócios associados a um bem que é essencial. E então nos dias que correm, ainda mais essencial é que as telecomunicações, a rede móvel, o que isso significa para o desenvolvimento dos territórios, para além do direito público das pessoas terem esse acesso, que é o de fomentar um operador público. Responsabilizado naturalmente pela definição e concretização de uma estratégia de modernização e desenvolvimento do setor, que não tenha em conta só interesses privados. Eu só dava este exemplo. A questão da possibilidade que foi colocada até pela ANACOM do roaming, ou seja, uma zona em que não haja a possibilidade coberta pela MEO e que a maior parte das pessoas tenham MEO ou pronto, que se vá para um sítio onde não haja essa cobertura de rede, possa ser automaticamente associada a outra operadora que tenha capacidade instalada ali. Portanto, as operadoras não têm aceito isto e não tem havido capacidade política de defender o interesse público, que obviamente o operador público, de controle público disto, facilitava e não deixar isto só à liberalização e ao oligopólio destas multinacionais, portanto, facilitava e era um instrumento ao dispor de um setor estratégico que são as telecomunicações e que estamos a assistir às consequências que foi essa liberalização e, por exemplo, estes elementos da ANACOM não foram tidos em conta até aos dias de hoje. E, portanto, no âmbito da discussão pública, a Câmara Municipal também conheço, né, que tem colocado a importância desta cobertura de rede no concelho. E porque cabe às operadoras terem essa capacitação de investimento, essa possibilidade, essa escolha. E não tem sido porque não tem rendimento pelo número de população que ali está, pelo o lucro, digamos assim, que iria advir daí. Portanto, e a Câmara do Conheço tem insistido, e aliás escreveu no âmbito da discussão pública deste estudo da ANACOM, essa exigência que houvesse uma cobertura de facto do concelho, para que apesar daqueles territórios terem pouca população, não sejam prejudicados por causa disso. Francisco Brito, que comentário fazes tu à realidade das telecomunicações no Concelho de Évora, sendo que a Patrícia lançou também aqui um aspecto importante, que é o facto de existirem lugares e locais, por exemplo, nestas freguesias e noutras com menor densidade populacional, menos pessoas a viver, poderem ficar desligadas. Por exemplo, de redes avançadas de fibra óptica, por exemplo. Uhum.
Antes de mais, gostaria de saudar a Anacom por vir a Évora apresentar este estudo e, naturalmente, por o ter elaborado, e de saudar também a Câmara Municipal de Évora por convidar as juntas de freguesia a estarem presentes. Isso parece-me uma postura correta e que deve assim continuar, e para os diferentes assuntos, não só o das telecomunicações, naturalmente. Aquilo que nós sabemos é que hoje em dia o desenvolvimento social, o desenvolvimento económico, o acesso a serviços até da administração central e da administração local estão cada vez mais ligados às telecomunicações e à internet principalmente. O próprio trabalho, como já aqui foi referido e bem, a questão da pandemia, o trabalho à distância, até o ensino, tudo isto está cada vez mais dependente das telecomunicações. Portanto, a cobertura de sinal no território é absolutamente fundamental. Aliás, já aqui foi referida a questão de ser um direito, e eu concordo com isso, porque de facto, hoje em dia, para além de um direito, quase que poderíamos discutir se é um bem essencial ou não. Isto levantaria naturalmente outras questões, não poderíamos naturalmente estar a discuti-lo com o mesmo peso com que falamos de alimentação, mas a verdade é que hoje em dia as comunicações são muito importantes, é assim que é o nosso paradigma e é assim que a nossa sociedade se está a desenvolver, portanto também parece-me que deve haver uma adaptação a isso e não andar-se constantemente a remar contra isso ou evitar esse desenvolvimento. Aquilo que hoje em dia vemos é que há vários trabalhos, até agrícolas, que dependem de ligação 4G, ou seja, não estamos a falar só de uma ligação à internet, estamos a falar de uma ligação à internet já de boa capacidade, de boa qualidade, porque de facto há zonas cinzentas, o que limita o próprio desenvolvimento do território, porque se nós estamos a falar que há trabalhos agrícolas, estamos a falar no meio do campo, não é? E que não têm cobertura sequer, nem sequer estamos a falar da questão de terem pouca qualidade, não há cobertura, quer dizer que esses trabalhos não podem existir. E a agricultura hoje em dia também é tecnológica, é cada vez mais tecnológica, está cada vez mais ligada a estes processos, à internet, aos comandos que têm que ser dados a algumas máquinas de forma remota. Portanto, se nós de facto queremos ter esse desenvolvimento, precisamos das telecomunicações, porque se nós não as tivermos, estamos simplesmente a dizer que não vamos ter esse desenvolvimento e vamos continuar no quadro daquilo que tem sido as últimas décadas do Alentejo, que é de estar constantemente esquecido e estar constantemente a ficar para trás. E isso de facto não pode ser, e temos que defender exatamente o contrário, e temos que garantir que estamos na linha da frente, porque podemos estar, temos condições para isso. Temos que conseguir nos capacitar com pequenas coisas e neste caso as telecomunicações são uma delas. Até porque nós sabemos perfeitamente que quando falamos da instalação de pessoas no Alentejo, e que com a pandemia também vimos essa questão, que há pessoas que têm intenção de habitar em sítios do interior, em sítios calmos, querem estar longe do rebuliço das grandes cidades, mas para o fazerem precisam de ter uma boa ligação à internet, porque conseguem estar cá e viver cá, e ter a sua vida cotidiana cá, mas precisam de continuar a trabalhar para empresas que estão localizadas e sediadas em cidades, e muitas delas até estão sediadas no estrangeiro. Portanto, se nós queremos realmente ter gente neste território, e sabemos que as pessoas já não vêm para cá para viver da agricultura propriamente dita, as pessoas vêm para cá com uma série de outras áreas, como áreas profissionais. Portanto, se nós queremos capacitar essas pessoas e queremos conseguir fixá-las cá, temos que ter estas ligações de internet. E internet de qualidade, e sublinho bem esta questão da qualidade, porque aquilo que a Anacom nos mostra neste estudo é que, para além dos muitos pontos cinzentos, há uma grande falha na qualidade do sinal. Sendo que, para cada um dos 3 grandes operadores que estiveram envolvidos neste estudo, estamos a falar sempre de mais de 20% da cobertura sendo má ou muito má. Ou seja, nós não temos sequer 80% do nosso concelho com boa cobertura, ou pelo menos com uma cobertura aceitável. Estamos a falar de má ou muito má. E estamos só a falar das zonas onde foram feitos testes, porque os testes foram feitos nas vias de comunicação, foram feitos em estradas e em localidades, em bairros, na cidade, ou seja, não foram feitos no meio do campo. Portanto, nós estamos a falar de muitas mais áreas cinzentas que existem, para além daquelas que estão assumidas neste estudo. E este estudo já mostra que, de facto, a realidade
realidade é uma realidade que nos deve preocupar. Então, se nós olharmos para esta questão em que, de facto, para a agricultura, para trabalhos, por exemplo, da topografia, que até foi referido durante essa apresentação, esse exemplo, se nós referimos isso e que vemos que não são possíveis realizar esses trabalhos, porque efetivamente há muito mais zonas cinzentas do que aquilo que o estudo demonstra, e era isto que eu também gostaria de alertar aqui, porque de facto tem que haver trabalho das operadoras. Sabemos que as operadoras funcionam por rentabilidade, portanto o Estado aqui também tem um pouco a faca e o queijo na mão, porque se noutros setores a rentabilidade é um facto que deve ser considerado e que não há muita forma de dar a volta. Nas telecomunicações nós temos a certeza que as operadoras de telecomunicação não vão abandonar o território nacional. Ou seja, ou o Estado pode, de facto, conseguir obrigá-las por via da legislação a cumprir parâmetros mínimos e deve, de facto, fazer isso. Não deve continuar a aliar-se desta situação, porque, com certeza, que elas não se irão embora, continuam a querer fornecer os portugueses, agora têm que fornecer os portugueses, de facto, com uma transversalidade que não é aquilo que temos assistido. O Francisco Brito fala da ação das empresas, que naturalmente têm de funcionam em função da rentabilidade que têm, mas as empresas também, por exemplo, o Luís Pardal, em algumas circunstâncias, dizem que existe determinado tipo de cobertura de acesso à internet no Conselho de Évora, mas depois, na realidade, ela não é comercializada. Ou seja, numa busca assim grosseira, facilmente vais encontrar uma informação que diz de uma realidade que não é a que existe concretamente. Não deveria existir uma intervenção pública para verificar estas questões? Sem dúvida. Porque Esse é se dos... procurares por freguesias do Conselho de Évora, vais encontrar que Sim. praticamente todas dizem que têm serviço de internet fibra óptica disponível no código postal e morada existente, mas depois não é possível instalar porque os fios afinal não estão lá. Pois, sem dúvida. Portanto, o governo tem aplicado uma regulamentação mais rigorosa. Enfim, porque é preciso, digamos, pressionar e fiscalizar as operadoras de telecomunicações para que garantam, digamos, e que cumpram com as suas obrigações, quer de cobertura, quer de quando ela existe, que possa ser facilitada, possa ser atribuída a quem reside ali da proximidade. E, portanto, de facto, há situações dessas, conhecemos perfeitamente exemplos desses, e não se compreende como é que, quando há, digamos, uma queixa apresentada, como é que não há uma atuação. E, portanto, a ANACOM aqui pode ter e deve ter esse papel, portanto, naturalmente poderá precisar de mais recursos, mas o governo aqui tem feito uma regulamentação mais rigorosa, mas deve ser mais, enfim, até coerciva do ponto de vista para estas empresas, porque de facto elas têm, digamos, um grande poder, digamos, de implementação no território, e é essa a sua obrigação. Portanto, são empresas que geram as suas receitas, geram os seus lucros e devem de igualmente apostar nos territórios de baixa densidade, nos territórios rurais. Naturalmente que o governo também tem feito aqui, tem tomado algumas medidas. Portanto, quando nós falamos de leilões de espectro, estamos a falar de que o governo, através desses leilões de espectro, tem também um objetivo de incentivar a implementação de redes de alta velocidade em todo o país, e portanto isto permite também direcionar determinados investimentos, captar determinadas compras de empresas que não só destas 3 empresas de telecomunicação, podem ser outras, internacionais, que possam querer entrar no mercado português, e portanto por essa via também poderá procurar-se aqui um equilíbrio maior no território. Quando a colega, e concordo plenamente, que deve de haver aqui um maior, digamos,
investimento em termos nacionais. Falamos aqui dos acordos de roaming, como a colega Patrícia falou, e bem, portanto, se nós tivéssemos as três empresas de telecomunicação alinhadas deste ponto de vista, teríamos com certeza mais qualidade no concelho aqui e noutras zonas do país, e seria uma forma de garantir uma cobertura mais, digamos, agregada. E, portanto, seria fundamental, e aí o governo deve intervir diretamente com estas três empresas, naturalmente. Portanto, todas estas situações, eu acredito que estas duas notícias que foram, enfim, que não foram novas, mas que foram digamos, referidas pelo Sr. Presidente da ANACOM nesta reunião da passada semana, são duas boas ações, quer na perspectiva da fibra óptica, quer na perspectiva de se conseguir garantir 100 megabits, 75% da população em cada freguesia, são boas notícias. Agora, de facto, deveria ser mais, digamos, efetivo perante aquelas situações que nós todos conhecemos. Depois, outra situação que foge um bocadinho aqui ao tema, mas que é também importante porque é uma poluição completamente desmedida, que está relacionada também com as questões das empresas de telecomunicações, e que aqui a Câmara Municipal também deve ter um papel fundamental, digamos, de reporte e de fiscalização, que é a poluição horrorosa que nós temos, sobretudo nos nossos bairros da cidade, que são cabos e mais cabinhos e mais cabos por todo o lado, cabos que já não estariam ali, não estão a fazer nada, e portanto deve de haver essa maior fiscalização também, porque é uma poluição completamente visual que não devemos tolerar, porque isto é, enfim, é um rol que nunca mais acaba e que deverá ter um fim. Patrícia Machado, neste estudo revelam-se sinais de baixa qualidade, por exemplo, aqui nas comunicações móveis, em 4 freguesias do concelho de Évora. Freguesias que, numa busca de internet, é fácil descobrir que, por exemplo, têm acesso de fibra óptica, tal questão que eu estava aqui a frisar, mas que na realidade não existe. A ti a mesma pergunta. Deveria existir uma intervenção do Estado de outra forma para verificar estas tais zonas cinzentas que, para todos os efeitos, de forma grosseira, pode-se dizer que a cobertura existe em todo lado e faz-se uma grande parangona. Por exemplo, aqui o caso concreto do Mel, que faz diz que tem esse serviço, mas na realidade não existe. Na realidade não é possível instalar esse serviço na casa das pessoas, nestas freguesias, por exemplo, como na Torega. Sim, eu estou perfeitamente de acordo e acho que é possível se forem tomadas as medidas. Depois aqui o problema entronca noutra questão que tem a ver com aquilo que falávamos, que é porque é que estas operadoras não querem fazer o investimento necessário para dar cobertura às populações da Torega, da Boa-Fé, como aqui isso foi falado, Nossa Senhora de Macedo, portanto aquilo que está no estudo que tem maior dificuldade de cobertura de rede. Portanto, é caso para deixar a pergunta, não será difícil encontrar a resposta. É porque a densidade populacional e o número de pessoas para estas operadoras que têm um objetivo comercial e de lucro, naturalmente, não lhes é rentável. E, portanto, para responder à pergunta, sim, o Estado deve e pode ter uma intervenção com medidas adequadas que estão ao seu dispor, a partir da ideia de que quem gera isto e quem tem essa competência de investimento são as operadoras e, portanto, se não querem, torna-se mais difícil, mas o Estado pode e deve, não deve ficar a deixar o mercado funcionar livre, sem exercer o seu direito e poder de responder às preocupações e às necessidades das populações destes tipo de territórios, mas queria colocar mais 2 questões. Quando nós falamos em controle público, é disto que se está a falar. E mais à frente se sente os efeitos que muitas das vezes, no momento, as pessoas não estão a ver ou estão a procurar que as pessoas não vejam. Isto até tem uma determinada atualidade sobre um outro setor estratégico, não é? Que tem a ver com
Há pouco o Francisco falava do alheamento, pronto, relativamente a aspectos que podiam ser considerados de serviços públicos. Mas é que é mesmo. O que os sucessivos governos têm feito, e aqui lá está a alternância, PS, PSD, CDS, é alienar setores estratégicos. Este é um setor estratégico das telecomunicações, o papel que a PT tinha. Quando se fala e se exige, e o PCP tem-no feito e batido-se por isso, da questão do controle público de setores estratégicos, nomeadamente nas telecomunicações, é disto que se fala. Porque quando havia uma Portugal Telecom, havia um instrumento direto que o governo e os Estados podem usar de responder às necessidades das populações, de ter uma visão estratégica sobre os territórios, todos eles, de não pôr o lucro à frente dos interesses das pessoas. É disto que se fala. E um outro aspecto que naturalmente não está na mesma capacidade se forem todos privados e se ficarmos sem nenhum controle público. Um outro aspecto, para terminar, que tem a ver com esta questão que o Luís Pardal estava a colocar, é também um sublinhado e um sim, vá, é este também investimento que a Câmara Municipal tem feito da cobertura de rede sem fios em edifícios e espaços públicos, com alguns equipamentos também no sentido de possibilitar, portanto, o acesso naquilo que é o quadro das suas competências e que também não deixava de valorizar nesse esforço, naquilo que é a sua possibilidade de responder, nomeadamente a edifícios e espaços públicos, a essa instalação de estruturas que o permitem. Portanto, também não queria deixar de valorizar isto e da necessidade, como falávamos há pouco do hospital, também insistir, não deitar a toalha ao chão também nesta matéria, de conseguir recuperar também aqui, como na área da energia, como na área do CTT, como na área de outros setores estratégicos, a possibilidade dos Estados terem isso ao seu serviço para responder às necessidades que o país tenha, seja em situações de pandemia, seja em situações, veja-se os exemplos dos incêndios, já aqui uma vez trouxe, em que a EDP demorou, e as telecomunicações, meses e meses para responder àquelas populações que ficaram completamente isoladas, porque os interesses naturalmente eram outros. Francisco Brito, vou-te pedir alguma capacidade de síntese, porque vamos um pouco longo já, mas uma última análise, um último comentário, também esta possibilidade do Estado intervir. Como é que pode intervir? Com a instalação de serviços de telecomunicações, como aqui foi referido, por exemplo, os Wi-Fi, em alguns locais, devido à fraca rede de 4G, ou de outra forma, ou de forma a identificar as zonas cinzentas e ter capacidade de as resolver junto dos operadores. Só esclarecer que eu não falei alienação, falei em alieamento do Estado. Atenção, sim, alieamento. Atenção, são coisas diferentes. Eu disse isso, agora, alieamento. Eu depois é que usei o alienar. Pronto, que era para corrigir. Foi uma proximidade. Não, eu usei foi o alieamento que tu sugeriste para falar na alienação. Desculpa. Pronto, isso é geralmente aquilo que acontece sempre, não é? O PCP e as pessoas do PCP fazem sempre muito isto. Fala-se de uma coisa e depois aquilo de repente já não, foi de propósito, foi de propósito. Eu sei, fazem sempre isso de propósito, não estou a dizer que são inocentes. Foi de propósito. Mas pronto, só para responder aqui a esta questão, e até pego nesta questão que a Patrícia estava a referir do espaço público, porque eu acho que é uma vergonha no Centro Histórico de Évora as pessoas terem uma enorme dificuldade para conseguir licenciar nas suas habitações painéis solares de aquecimento de águas ou painéis fotovoltaicos, muitos deles que nem sequer ficam à vista do espaço público, e chega à Câmara Municipal de Évora ou outra entidade qualquer e começa a plantar painéis solares no meio de espaços urbanos, como o Jardim de Ana, junto ao Templo Romano, ou como a Praça Joaquim António da Aguiar, junto ao Teatro Garcia de Rezende, como se não houvessem edifícios e edifícios públicos que pudessem albergar estes painéis solares e como se tivessem que plantar estes painéis solares no meio do espaço público. Isto parece-me, de facto, que as políticas, e quando nós falamos aqui de intervenção, seja do Estado na administração central ou seja da administração local, deve haver pelo menos uma consciência, uma coerência, porque também não faz sentido complicar a vida às pessoas e depois o Estado chegar e implantar as suas medidas como se não existissem regras para si, mas existem regras para os privados e para quem habita nos sítios. Isto só uma nota sobre os painéis solares que estão no espaço público. Em relação à intervenção do Estado, e como disse há pouco, eu acho que ela deve ser muito por via da obrigação em relação às operadoras no seu todo, ou seja, a lei deve ser igual para todas e deve haver uma exigência de cobertura de sinal e de qualidade de sinal no território nacional. Porque a partir daí o mercado é livre e funciona, mas tem que haver uma obrigatoriedade de base para todas as operadoras, e aí o Estado de facto tem a faca e o queijo na mão porque pode fazê-lo, porque as operadoras não vão deixar
de operar em Portugal, portanto vão ter que cumprir a lei, e o Estado aqui, e sublinho isto, tem de facto a faca e o queijo na mão para conseguir fazer com que isto aconteça. Claro que em alguns casos mais específicos e em algumas povoações rurais poderemos falar de uma intervenção mais direta do Estado, ou neste caso até eventualmente as freguesias, se tiverem as verbas transferidas para tal, e que podem ter serviços públicos de Wi-Fi com boa qualidade. Mas a verdade é que para isso tem que haver vontade política, tem que haver investimento, e esse investimento parte do Governo. Ainda não o vimos, pode ser que esta nossa conversa possa inspirar algum membro do Governo e pode ser que tomem medidas nesse sentido. Agora, naquilo que é a cobertura no campo, de facto, não estou a ver o Estado a conseguir resolver, a não ser por esta questão legal e da aplicação da lei. Vamos terminar o nosso programa muito rapidamente com um sim, não, talvez, do Luís Pardal. Para como primeiro? Eu pensei se deveria trazer este tema ou se entretanto surgia outro, mas não tem como escapar, porque aquilo que sinto, digamos que é uma vergonha e um desconforto ao ver as imagens de Dalai Lama a pedir a uma criança, desculpem, para lhe chupar a língua. Isto, enfim, cabe-nos a nós, enquanto adultos, proteger as crianças e julgar comportamentos completamente abusivos como este e que devassam a intimidade das crianças, com, enfim, pessoas a rir e, portanto, enfim, não teria outro tema para não, enfim, tenho que dizer um não bem redondo. Patrícia Machado. É um sim num quadro do mês de Abril em que estamos a viver, ao conjunto que muito valorizo de muitas associações e de muitas estruturas, e naturalmente também a Câmara, mas queria aqui sublinhar um movimento associativo no Conselho para as comemorações populares do 25 de Abril. São muitas coisas que estão a acontecer. Queria aqui sublinhar não só o almoço que vai acontecer no dia 25 da Associação Povo Alentejano, que já é tradicional e conseguiu recuperar depois da epidemia a sua participação, com muita gente, muitos democratas, e também sublinhado para essa centenária Associação a Joaquim António da Guiar, que está a reavivar com um calendário de iniciativas para comemorar Abril, pronto, assim como outras associações, não posso aqui dizer todas. É um sim, é este ativismo do movimento associativo no Conselho. Francisco Brito, um sim, não, talvez, para concluirmos. Ora, eu trago um não ao modus operandi do Governo. Há alguns dias ficámos a saber que o Governo organizou uma reunião secreta entre deputados do PS e a CEO da TAP para preparar a ida dessa mesma CEO à Comissão de Inquérito Parlamentar, o que demonstra a forma de operar deste Governo e a falta de respeito pela democracia. Portanto, o meu não vai para o totalitarismo de António Costa e para esta miséria de governação que tem estado a exercer. E assim chegamos ao final do Sim, não, talvez, em velocidade mais acelerada. Obrigado, Luís Pardal, Patrícia Machado e Francisco Brito, por esta capacidade de síntese também na reta final do programa. Voltamos de hoje a uma semana novamente para voltar a falar do que acontece. Pode escutar-nos sempre quarta-feira às 18, domingo às 21 e quando quiser na página dnfm.com ou no canal de YouTube da DNFM. Muito boa tarde.